mais um vídeo aqui no meu canal. E de hoje é mais uma rotina de uma estudante de enfermagem finalizando uma matéria para poder já iniciar outra. Vamos lá então, galera, eu não posso perder tempo porque eu estou nessa aí já tem uma semana, então estou finalizando aí para poder continuar a outra matéria. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, deixa o like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Então, bora pro vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, galera, é mostrar pra vocês onde é que eu parei aqui na minha matéria, ó. A gente estava estudando sobre streptococcus, estafilococcus, protozoário, infecções bacterianas, vimos um pouquinho sobre a AIDS, sobre HIV, infecção por protozoário, ciclo biológico, aspectos clínicos, né, sobre os cistos, trofozoítos. E aí, essa matéria que eu tô agora é uma matéria bem legal de ver, galera, porque é relacionado à imunidade, infecções virais. A gente tem dois tipos de imunidade, né, que é a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Então, eu tô estudando essa parte, é muito legal, né, a imunidade inata, a gente nasce com ela. E a imunidade adaptativa é aquela que é desenvolvida com o tempo. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, deixa brincar com barro, deixa ter contato com a terra, porque aí a criança vai criando aquela barreira, né, contra o próprio micro-organismo. Somente com exposição ao invasor ou mecanismos de defesa previamente reconhecidos por meio de vacinas, é que esse sistema aprende sobre a forma como cada micro-organismo avança e o que deve ser feito para eliminá-lo. Então, por isso, é muito importante ter a imunidade adaptativa bem desenvolvida aí, desde o momento em que a criança se entende aí por gente, né? Claro que tudo tem a sua fase, galera. Então, a gente tem primeiro a imunidade inata, que é a imunidade que nasce com a gente, por exemplo, a lágrima dos olhos, o ácido gástrico do estômago, a pele, tudo, gente, faz parte da imunidade inata. Então, a gente começou nessa parte, né, da imunidade, as doenças virais, né, depois passamos aqui, falamos um pouquinho de cada doença. Teve o controle de crescimento bacteriano, que falou mais sobre a esterilização, a desinfecção, a antissepsia, tá? As ações do agente de controle microbiano. Também vimos aqui, ó, os métodos físicos, né, que é calor, radiação, baixas temperaturas, explicou um pouquinho de cada coisa aqui também, né, filtração, dessecação, pressão osmótica. E aí, depois disso, a gente finalizou com os métodos químicos, né? Parei na parte aqui de microbiota humana. E é isso que eu vou estudar hoje, então bora comigo. Ali, por exemplo, na boca, no nariz, então no nosso trato respiratório superior, na nossa pele, nosso trato gastrointestinal, mas existem aí alguns órgãos que são estéreis, ou seja, que não tem a presença de micro-organismo, que é o caso, por exemplo, na boca. Então veja aqui, ó, em condições normais, ele não produz doença. E aí nosso corpo abriga uma grande variedade de micro-organismos. Então essa microbiota normal está presente onde? Ela está presente ali, por exemplo, na boca, no nariz, então no nosso trato respiratório superior, na nossa pele, no nosso trato gastrointestinal. Nós temos 10 a 14ª células bacterianas. Então veja, o nosso próprio corpo, ele é formado por mais célula bacteriana do que propriamente dito por célula corporal. Então, só para a gente ter um exemplo, nosso trato gastrointestinal, ele tem uma área aproximada de 300 metros quadrados. Nessa área do trato gastrointestinal, nós temos entre 200 e 500 espécies bacterianas, mais ou menos 50 gêneros bacterianos, e o peso seco das nossas fezes, elas representam em 75% do peso seco das nossas fezes. E essa microbiota, ela é importante por quê? Porque ela tem uma função de resistência à colonização, ou seja, aí vai ter esse efeito de barreira microbiológica, né? Então vai proteger o nosso corpo contra agentes externos, também vão produzir vitamina K e também algumas vitaminas do complexo B. Então veja que a microbiota, ela tem uma função fundamental no nosso corpo. Por quê? Porque ela vai aí modular o nosso sistema imune. A gente fala dos olhos, da conjuntiva, essa conjuntiva, ela contém aí vários micro-organismos, porque como ela se fosse uma continuação da pele ou da membrana mucosa, então basicamente ela vai ter a mesma microbiota que é encontrada na pele. E nos olhos nós temos quem? Os Staphylococcus epidermidis, os Staphylococcus aureus, o Propionibacterium, o Corynebacterium e difteroides. Todos esses micro-organismos, eles são colonizantes da nossa pele, tá? E aí, quando nós temos aqui o ato de piscar, então a lágrima e o ato de piscar, eles vão eliminar alguns micróbios, alguns micro-organismos e especialmente aqueles micro-organismos externos.
Lactobacillus actinomyces e a Cândida. E a pele também aí densamente colonizada com Propionibacterium, Staphylococcus e Corynebacterium, onde nós temos aí o Propionibacterium, o principal agente causador da acne, tá certo? Revestio anatômico. E se acontecer um desequilíbrio entre essa microbiota, ele vai acabar causando o que? Ele vai acabar causando ali um processo infeccioso, como por exemplo essa candidíase vaginal, né? Então, veja, a cândida, ela já faz parte ali da microbiota vaginal da mulher. Acontece que se uma mulher ela tem um processo infeccioso, uma pneumonia, e ela usa um antibiótico por um longo período de tempo, o que vai acontecer? Antibiótico mata bactérias, não mata fungos. Então vai matar os lactobacilos da vagina e as cândidas estarão lá. Elas vão se proliferar, elas vão se multiplicar e como não tem com quem competir, elas acabam causando a candidíase vaginal. Então vamos aqui resumir aí as principais funções dessa microbiota residente. Então aqui a segunda parte da teleaula e agora eu vou para a terceira e é uma bem importante, tá? Uma das importantes que é fármacos antibacterianos. Tá? Fármacos, discute mecanismo de ação dos antibióticos. E aí os antibióticos, eles vão atuar controlando qual processo infeccioso? Processo infeccioso causado por bactérias, tá? Então é importante ficar claro que antibiótico, ele vai tratar uma infecção bacteriana, ele não vai tratar uma infecção fúngica, ele não vai tratar uma virose e às vezes pode ser, por exemplo, o metronidazol pode ser utilizado para tratar uma infecção causada por um protozoário, tá? Mas ali, antibiótico, de maneira geral, ele vai apresentar o que? Uma especificidade para atacar a célula bacteriana, para atacar as bactérias. Antibióticos, eles são o quê? Eles são aí substâncias produzidas por micro-organismos que inibem outros micro-organismos. Então aqui, por curiosidade, como é que foi descoberta a penicilina? A penicilina foi descoberta ao acaso quando Alexander Fleming ele estava semeando Staphylococcus aureus em um meio de cultura e o meio de cultura, por ser altamente nutritivo, acabou sendo contaminado com fungos do próprio ambiente, que é o fungo Penicillium. E aí, quando esse fungo Penicillium cresceu nessa mesma placa, ele acabou inibindo o crescimento desse Staphylococcus. Então, descobriu-se o quê? Descobriu-se a penicilina. Então, nós temos aqui esse termo antibiótico como uma substância que o micro-organismo produz para inibir o crescimento de outro. E por que isso? Vamos pensar. Na natureza, imagina um monte de bactéria vivendo junto. De alguma forma, ela tem que sobreviver naquele ambiente. Então, os metabólitos que ela produz acabam inibindo o crescimento de outros micro-organismos. Só que esse antibiótico, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma toxicidade seletiva. E o que isso significa? Vamos lá. A toxicidade seletiva, ela significa um fármaco ser efetivo contra a célula bacteriana. Gente, então eu tô aqui nessa parte onde fala dos fármacos antibacterianos. O espectro de ação é restrito e amplo, tá? Então, restrito é, por exemplo, a penicilina, né, para gram-positiva. Negativa é um ou outro, bem raro. E o amplo afeta amplamente micro-organismo, tanto gram-positivo quanto gram-negativo. Temos aqui bem conhecidos, são os antibióticos bactericidas e os antibióticos bacteriostáticos, tá? Os bactericidas são substâncias que provocam a morte do micro-organismo, né? Ele destrói ele diretamente.
E os bacteriostáticos servem para impedir ou controlar o desenvolvimento daquele micro-organismo. Então, eu estou nessa parte aqui. Especialmente por aquelas cepas de estafilococcus resistentes à meticilina. E temos aí também a teicoplamina. E aí temos fármacos que vão atuar como? Fármacos que vão atuar inibindo a síntese da proteína daquela bactéria. De inibição da síntese proteica, a gente tem que lembrar um pouquinho de como que é feita essa síntese de proteínas, né? Então lembre-se lá que nós temos a nossa informação genética, que está numa molécula de DNA, e essa molécula de DNA sofre um processo de transcrição para formar o quê? Para formar uma molécula de RNA mensageiro. Essa molécula de RNA mensageiro, ela será lida por um ribossomo. Então aqui será lida aí pelo ribossomo 70S da célula bacteriana. E aí como que vão atuar os antibióticos para inibir a síntese de proteínas? Eles vão atuar como? Eles vão atuar, por exemplo, como o cloranfenicol. O cloranfenicol, ele pode se ligar à porção 50S desse ribossomo 70S e inibir a formação da ligação peptídica, porque lembre-se que essa molécula de RNA mensageiro, conforme ela vai sendo lida pelo ribossomo, um RNA transportador vai trazendo aqui, ó, o aminoácido para formar essa molécula polipeptídica. Então, quando inibe essa porção 50S, não tem leitura da molécula de RNA mensageiro, consequentemente, não vai ter molécula proteica. A streptomicina vai modificar a conformação 30S desse ribossomo, resultando aí numa leitura incorreta do código do RNA mensageiro, e as tetraciclinas que vão interferir no acoplamento do RNA transportador ao complexo de RNA mensageiro e ribossomo. Vou dar uma pausa, tá? Porque o que acontece? Já são 9h37, eu tô desde umas 7 horas mais ou menos aqui sentada. Então, o que acontece? Vou passar para vocês que eu tô nessa parte aqui, a gente viu o mecanismo de resistência já em relação aos beta-lactâmicos, né? Vimos um pouco sobre as penicilinas. Então, a gente está bem nessa parte relacionada a antibiótico. Então, acredito que daqui para frente a gente vai ver bastante matéria relacionada mesmo à enfermagem. E aí eu vou tentando passar tudo aqui para vocês conforme eu tiver tempo, pegando experiência no curso e aprendendo mais e mais. Então, o que acontece? Aqui, ó, a gente falou sobre mecanismos de ação dos fármacos antibacterianos, né? Que tem a inibição da síntese da parede celular, tem a inibição da síntese proteica, inibição da replicação e transcrição de ácidos nucleicos e danos à membrana plasmática. Então, aqui falou um pouquinho de cada um e agora a gente tá na explicação. E aí, eu vou deixar o restante para amanhã, então falta um pouquinho para eu terminar, mas por hoje já deu, galera. Falta bem pouco para eu terminar essa videoaula, porém, galera, eu não vou conseguir hoje porque a minha cabeça tá doendo. Hoje foi um dia muito cansativo, tá? Muito trabalho, então não vou conseguir. Prefiro deixar para amanhã e estudar mais tranquila. Então, é isso que eu vim mostrar aqui hoje para vocês. Essa é a minha rotina. Olha só a minha mesa, como que fica. Não tá tão bagunçado, porque eu tô tentando ser mais organizada ainda. Mas é isso, galera, que eu vim mostrar hoje pra vocês. Estamos na parte aí dos antibióticos, tá? Começando a estudar sobre os antibióticos e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, deixe seu like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!